Fala, treinador! Seja bem-vindo aqui ao Professor Galtus com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar como que você joga com o baralho Batalha X do Kangaskhan X. Eu fiz um unboxing no vídeo anterior, certo? Se você não viu, eu aconselho que veja para você saber qual que é esse baralho. É um baralhinho que a gente compra, é um baralhinho temático do Kangaskhan X que saiu nessa nova coleção aí, sabe? De Fenda Paradoxal. É um baralho bem legal, só que é um baralho de nível 1, exatamente para pessoas que estão iniciando agora Pokémon TCG. Então se você está procurando um baralho para começar em Pokémon TCG e quer aprender as regras e tudo mais, fique até esse vídeo e confira esse baralho, tá? Os links para comprar o baralho do Greninja X, do Kangaskhan X estão aqui embaixo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais regras de Pokémon TCG para você que está começando e também vou colocar a melhor dinâmica, vou mostrar a melhor dinâmica desse baralho do Kangaskhan X para você comprar e já poder jogar, já saber como que joga, saber quais são as cartas que de fato fazem o deck girar e poder brincar um pouquinho. Lembrando que esse baralho não é um baralho bom para você ir para competição, então eu vou fazer um vídeo melhorando esse baralho e trazendo um baralho um pouco mais próximo do meta atual para que você possa utilizar o Kangaskhan em torneios aí na sua cidade, caso você goste muito desse Pokémon e queira jogar com ele, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho que te mostrar é o playmat, tá? Eu vou utilizar esse playmat aqui, ó, para colocar as regras das cartas, para posicionar as nossas cartas. Então já está vendo aí na minha tela, certo? Primeira coisa que tem que saber sobre o baralho, eu vou passar as principais cartinhas. Vamos começar pelas cartinhas de item. Então temos aqui, ó, essas cartinhas que vem nesse baralho, as cartinhas de item. Quais são as principais cartinhas de item nesse baralho? As principais cartinhas de item do baralho são essas quatro. Por que essas são as principais? Porque são essas que de fato vão fazer o jogo girar, o jogo funcionar, as coisas acontecerem. As principais cartinhas itens treinador são essas duas aqui, ó, Bola de Ninho e Grande Bola. Por que essas duas são as principais cartas itens desse baralho? Primeiro que Bola de Ninho baixa um Pokémon básico do seu baralho para o banco. Isso significa que você pode trazer o seu Kangaskhan, que é um Pokémon básico, e eu vou explicar melhor o que é básico, o que é estágio 1, estágio 2 e como você utiliza. Você pode trazer ele direto do seu baralho para o seu banco, sem precisar ter que comprá-lo. Então agiliza bastante ele, já que o Kangaskhan é o nosso principal atacante nesse baralho, é o que bate mais forte. Então essa bola de ninho, ela é fundamental, tanto que vem 3 bolas de ninho nesse baralho, justamente 3 não, 2. Ó, cabe 3 aqui, hein? Cabe 3 fácil, eu jurava que eram 3 cartas, são 2 bolas de ninho. Então já é uma coisa fácil de aumentar aqui, né? 3 bolas de ninho no mínimo aqui. Então tem 2 bolas de ninho. E por que a grande bola é boa também? Porque ela tem a função de você olhar 7 cartas do topo do seu baralho e dali você pegar um Pokémon. Qualquer Pokémon, seja básico, seja de estágio, você pode pegar. Nesse baralho do Kangaskhan a gente vai precisar só de só temos uma linha evolutiva que a gente vai utilizar. Então, se você for pegar um Pokémon de estágio elevado para fazer o jogo acontecer, para você usar a melhor mecânica desse baralho, você vai precisar de uma linha evolutiva, tá? Que é a linha evolutiva do Smoliv, Dolliv e Arboliva, tá? É só essa linha evolutiva que a gente precisa. De resto, você vai utilizar mais para pegar os Pokémon básicos, os principais atacantes, como o Kangaskhan. Vai termos mais o Bouffalant e o Shuckle, são os 3 Pokémon mais utilizados aqui, fora o Arboliva, que é um Pokémon de estágio 2. Legal? Então, muito boa essa cartinha. Daí temos de suporte bom o Pokégear 3.0, que permite você olhar 7 cartas e pegar um treinador. Aí sim, na carta treinador apoiador, temos algumas outras cartas melhores que você pode utilizar, eu já vou mostrar isso. O Palpad para você recuperar esses melhores apoiadores que estavam no seu descarte, que você utilizou, né? Daí você recupera eles para o seu baralho. Palpad ajuda você a recuperar. Poção ajuda você a curar, já não é tão importante. E substituição ajuda você a trocar um Pokémon mais fraco por um mais forte que esteja no seu banco. Também não é fundamental para esse baralho. As cartas que eu falei no início, elas são mais importantes, beleza? Então a gente já sabe o que é importante das cartas itens. Vamos ver quais são as cartas treinador, apoiador mais importantes. E aí a gente tem uma coleçãozinha interessante. Temos aqui, ó, 3 principais treinadores, tá? Na verdade são 2, são esses aqui. E o Jax está aqui só por conveniência, mas ele não é assim tão importante para colocar o melhor atacante, que é o Kangaskhan, no jogo. Mas ele é útil
para trazer o Arboliva, que tem um bom efeito de cura, beleza? Vamos lá, a Citrina, por que ela é uma carta boa? Ela compra 3, então ela te dá draw, ela faz você comprar, acelerar seu baralho, isso é muito bom por si só que ela tem um outro efeito, ela permite que você troque o Pokémon ativo do seu oponente pelo um do banco, só que no caso é o treinador, o oponente que vai escolher o Pokémon do banco, então te ajuda a tirar aquele Pokémon chato, forte, que está na linha de frente e colocar um outro Pokémon, e colocar ele no banco enquanto o adversário coloca outro Pokémon no banco ativo, tá legal? Então é uma carta bem interessante pela compra e por movimentar o tabuleiro, por assim dizer. Outra carta que é excelente em todos os baralhos é a Ordem da Chefia. Você utiliza a Ordem da Chefia, você troca o Pokémon ativo por qualquer Pokémon que você escolher do banco do seu oponente. Excelente carta para você colocar um Pokémon que já está sendo quase derrotado ou um Pokémon que tem um nível de pontos de saúde mais baixo para você derrotar em um golpe só. Você vai ver que o Kangaskhan bate muito forte e consegue derrotar vários Pokémon. E se der sorte dá para derrotar até os Pokémon mais fortes, um Pokémon X ou um Pokémon V até, beleza? E agora o Jax, por que o Jax não é tão importante? Porque ele busca Pokémon evolução, e no caso a gente só tem a Dolliv e a Arboliva para buscar, tá? E nem é tão importante que a gente baixe eles, mas vai ser muito bom ali no late game pro endgame, ou seja, no meio do jogo, pro final do jogo, a Arboliva é interessante ela aparecer, porque a Arboliva tem o efeito de curar um Pokémon completamente. Então se o nosso Kangaskhan estiver muito machucado, quando baixa a Arboliva, você consegue recuperar ele totalmente. Então isso é bom, mas pro meio do jogo, pro final. Antes disso, a Arboliva não deve ser utilizada porque a gente vai perder essa função dela, legal? Então Jax não é uma carta tão boa. Daí temos outros treinadores que você vai utilizar, eu vou falar os efeitos dele. Por exemplo, Noêmia compra 3, como eu disse no caso da Citrina, compra 3 já é muito bom, só que a Citrina é melhor porque tem um outro efeito. Temos 4 Noêmias, e o Jovem permite que você coloque sua mão em baralho e compre mais 5. Então você renova a sua mão e coloca as cartas ruins no baralho de volta e compra, e pode ter a chance de comprar cartas boas, legal? Eu já vou explicar a regra para cada cartinha, como você pode usar, quando você pode usar, legal? Primeiro eu vou explicar as principais cartas desse baralho e depois como você utiliza cada cartinha, beleza? E aí a gente vai fazer um jogo simulado para você entender. De Pokémon você já pode descartar a linha evolutiva do Shroomish, Umbrellon e do Zigzagoon e Linoone. Estão aqui apenas para fazer volume, apenas para ter cartas Pokémon. Porque para a função de batalha, para a gente construir um campo forte, não são esses os Pokémon que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar esses aqui, né? São esses aqui. No caso, eu vou focar aqui na parte da linha evolutiva para você entender, tá? Então temos a linha evolutiva do Arboliva, Dolliv e Smoliv, né? Começa com o Smoliv, aí você evolui pro Dolliv e aí você traz o Arboliva, certo? É assim que funciona. Então, o estágio básico é o Pokémon que você pode baixar no campo ativo e pode baixar no banco, legal? E pode fazer isso quantas vezes você quiser, desde que você tenha espaço para colocar, legal? Lembrando, temos um campo ativo, ou seja, você pode ter um Pokémon no campo ativo, no caso assim, e você pode colocar mais 5 Pokémon no banco, completando aí 6 Pokémon ao todo no tabuleiro, legal? E como faz para evoluir, né? Quando você baixa o Smoliv, você não pode evoluir ele na mesma vez que você baixou ele para o Dolliv, por exemplo. Você tem que esperar uma rodada, o seu oponente vai fazer a jogada dele, vai passar para você, e aí sim você pode evoluir o Smoliv para Dolliv. A mesma coisa se repete para o Arboliva. Você não pode evoluir o Dolliv para Arboliva no mesmo turno que você evoluiu o Smoliv para Dolliv. Nossa, ficou confuso? Mas enfim, se você evoluir um Pokémon, você não pode evoluir ele novamente no mesmo turno. Mesma coisa, passa para o treinador, né, o seu oponente, ele vai fazer a jogada, voltou para você, você vai lá e pode evoluir se aquele Pokémon ainda estiver no campo. Então é assim, é no mínimo aí 3 turnos para evoluir o Smoliv para Arboliva. Primeiro turno baixa o Smoliv, segundo turno evolui para Dolliv, no terceiro turno evolui para Arboliva. Beleza? Então essa é a única linha evolutiva que a gente vai utilizar, que você precisa mesmo saber. Os outros linhas evolutivas, mesma coisa. Baixou o Pokémon base, por exemplo, você vai querer usar o Shroomish e evoluir para o Breloom. Tudo bem, baixa o Shroomish, que é um Pokémon básico. No segundo turno você evolui para o Breloom se ele estiver na sua mão. Beleza? Fácil assim funciona a evolução, tá? E por que
que essa linha evolutiva é melhor? Primeiro, que quando você evolui o Small Leaf para Dolly, você tem esse ataque bem legal aqui, ó, colocar azeite. Durante o próximo, você ataca, dá 40 de dano no seu oponente, passa a sua vez. Só que tem esse efeito, ó, durante o próximo turno do seu oponente, se o Pokémon defensor, ou seja, aquele que a gente bateu na rodada anterior, for atacar, o seu oponente tem que jogar um cara coroa, ou seja, tem que pegar a moedinha aqui, ó, fazer um cara coroa. Se cair coroa, o ataque não acontece. Então a gente consegue aí atrasar o ataque do nosso oponente. Então o Dolliv é uma carta interessante para esse baralho, beleza? E quando evolui para Arboliva, aí sim o negócio fica bom. Pelo menos na rodada que o Arboliva é baixado, né? Porque o que acontece? Quando você está lá com o Dolliv e vai baixar o Arboliva, você ativa a habilidade Azeite Enriquecedor. O que é isso? Quando você joga esse Pokémon da sua mão, ou seja, quando você evolui o Dolliv para Arboliva, você pode curar um Pokémon seu totalmente. Pode ser um Pokémon no banco, pode ser um Pokémon ativo. Então, supondo que o nosso Kangaskhan está aqui como Pokémon ativo e ele está por 10 de ponto de vida, ou seja, ele tomou 220 de dano e falta só 10 para ele ir de base, né, ir para o descarte, e você consegue baixar o Arboliva, você consegue restabelecer todos os pontos de saúde dele, ele fica como se ele tivesse acabado de entrar na batalha. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Legal? Então, a linha evolutiva que a gente vai utilizar é o Smoliv e a Arboliva, beleza? Aí temos outros dois Pokémon que são bem interessantes, que não é o nosso principal atacante, mas serve bem. O Kangaskhan é o nosso principal atacante, a gente quer ter o Kangaskhan a todo momento, eu já vou mostrar o porquê. Mas temos um outro bom atacante, que é o Bouffalant. O Bouffalant tem aqui essa habilidade Buffer, e ele recebe 20 pontos de dano a menos nos ataques do nosso oponente, o que ajuda a segurar um pouco o jogo pra gente poder elaborar melhor nossa estratégia aqui no nosso tabuleiro, legal? Só que o que ele é bom? Ele é um atacante forte se você tiver sorte, porque o ataque com duas energias normais, que é a Fúria Destruidora, você joga cara ou coroa. Se cair coroa, quantas vezes sair cara, na verdade, então você joga cara ou coroa. Quanto mais cara sair, mais forte o ataque dele fica. Ou seja, você joga cara ou coroa até sair um coroa. Saiu coroa, você para de jogar e conta quantas caras saiu. Então, por exemplo, eu uso o Fúria Destruidora. Ele vai bater 50 e eu vou jogar. Deu cara. Ele vai bater mais 30. Jogo de novo. Deu coroa, ou seja, ele vai bater com 80, 50 mais 30 do primeiro cara que eu joguei. Se eu jogar cara, eu jogo de novo, dá cara de novo na minha sorte, jogo de novo, dá cara, vai somar 30 pontos de dano a mais no dano para cada cara até sair o coroa. Então se eu jogo duas vezes a moeda e sai cara duas vezes, ele vai bater com mais 60 dos 50 que ele vai bater com 110. Tá? Então é um atacante que, se você tiver sorte, ele pode bater bem legal aí nos Pokémon. Ele bater forte, tá? E o Shuckle, quem disse que o Shuckle é inútil? Ele é um bom Pokémon aqui, mas só pra segurar mesmo, tá? Só pra segurar. Por quê? O primeiro golpe dele aqui, ó, aroma de fruta, procure por um Pokémon básico no seu baralho e coloque no seu banco. Ou seja, você pode acelerar para trazer o Kangaskhan sem ter que precisar utilizar uma carta item, por exemplo. Então você pode trazer o Kangaskhan. O segundo é o que? Ele bate 30 e no nosso próximo round ele recebe 30 de dano. Então a principal função dele, na verdade, é o primeiro ataque. Você utilizar esse ataque para trazer Pokémon básico e colocar no seu banco, que no caso é para a gente trazer o nosso atacante principal, que é o Kangaskhan X. E por que o Kangaskhan X é o nosso atacante principal? Primeiro, o primeiro ataque dele, compra tripla, é excelente. Com uma energia, você ataca e compra 3 cartas. Não dá dano, mas você compra 3 cartas. Comprar cartas em jogo de card game, principalmente de Pokémon, é excelente para você estar na frente do seu oponente. E o segundo ataque dele, que precisa de 3 energias, aí demora um pouco. É bom que você tenha o Bouffalant, é bom que você tenha o Arboliva, é bom que você tenha Pokémon para suportar ataque, porque 3 energias significa que a cada turno você tem que colocar uma energia, vai demorar para você pôr energia. Você consegue dar o soco incessante, que é 100 vezes o número de caras que você tirar após jogar 4 vezes a moeda. Então você pode jogar 4 vezes a moeda e cai o cara, bate 100. Uma vez, cai o coroa, não bate nada. Terceira vez, cai o coroa, não bate nada. Bateu com mais 100, ou seja, o ataque dele final vai ser de 200. Um excelente atacante. É muito difícil, só se você for muito azarado, para errar as 4 jogadas de moeda e dar 0 de ataque, mas pelo menos 100zinho aí você bate, tá?
com uma probabilidade bem alta, inclusive, você conseguir fazer 200 com todos os seus ataques, tá? Então é um atacante muito, muito forte, beleza? O que você pode estar pensando é, professor, esse baralho vem só com energia de grama. É verdade, vem só com energia de grama. Como que eu vou colocar energia no Kangaskhan se ele não tem energia de grama, igual, por exemplo, o Arboliva? Muito simples. Essa energia aqui, ó, significa energia incolor. O que isso quer dizer? Que qualquer energia de fogo, energia de água, energia psíquica, energia metal, qualquer energia serve para esse Pokémon. Ou seja, você vai energizar com grama mesmo, vai funcionar o ataque do mesmo jeito, legal? Só é específica a energia quando destaca na carta. Então aqui, ó, o Dolliv precisa de uma carta grama, obrigatoriamente, e uma outra carta qualquer. Pode ser 2 cartas gramas, pode ser uma carta grama e uma carta psíquica. No caso desse baralho, só tem carta de energia grama, beleza? Como que a gente vai utilizar cartas item e treinador? Vamos lá, apoiador e itens. Tem diferença. Cartas item, você olha aqui em cima. Você pode usar quantas cartas itens você quiser na sua vez, desde que cumpra a função dela, desde que não tenha nada impedindo, tá? Por exemplo, se você tem alguma carta que você precisa descartar, no caso aqui não tem nada, mas se tivesse uma carta item que você precisa descartar um determinado número de cartas para poder utilizar o efeito, aí você não pode usar se você não tiver nenhuma carta para descartar, ok? Mas nesse baralho não tem nada disso, ou seja, se você tiver um monte de carta item e quiser usar todas as cartas itens, tudo bem. Mas carta treinador, apoiador não. Tá? Tem até aqui, ó, a regrinha escrita, ó, você só pode usar uma carta apoiador durante seu turno. Ou seja, se você tiver uma carta jovem na sua mão, uma carta ordem da chefia na sua mão, você vai ter que escolher qual você vai utilizar no seu turno. Porque quando você baixar uma, você automaticamente não pode utilizar a outra. Legal? Vai ter que esperar o turno do seu oponente passar, voltar para você utilizar uma outra carta treinador. Legal? Outra coisa que é importante sobre os Pokémon é que existem resistências e fraquezas. Por exemplo, aqui, ó, fraqueza lutador. Isso significa que o Kangaskhan, se ele lutar com um Pokémon que tem o símbolo de luta aqui, ele vai tomar todos os golpes desse Pokémon 2 vezes o dano. Então, se um Pokémon lutador bater com 100, por exemplo, um dano de 100, ele vai tomar dobrado 200. Isso significa fraqueza, tá? Deixa eu ver se tem algum Pokémon que tem resistência aqui para poder apresentar. Não tem nenhum Pokémon que tem resistência, tá? O que é uma resistência? É a mesma coisa. Se aparecesse aqui um mais 20, significa que, ou na verdade um menos 20, significa que um Kangaskhan iria tomar o dano menos 20. Então é resistência daquele tipo. Então, se por exemplo aqui fosse um tipo psíquico, exemplo, tá? Psíquico menos 20. Deixa eu pegar aqui, tem uma carta de exemplo aqui melhor, que é o nosso Pokémon de luta simulada, que é o Zamazenta V Shine, certo? Aqui, ó, resistência a menos 30 de golpe grama. Ou seja, se eu bater com um Brilon que bate 60 no Zamazenta, ele vai ter uma queda do ataque dele em 30. Ou seja, eu não vou dar o dano de 60, que é o dano original. Eu vou dar um dano de 30. E isso é resistência, tudo bem? Então essas foram as regras básicas, o restante eu vou falar durante o jogo simulado que eu vou fazer agora. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é embaralhar nossas cartinhas, tá? E aqui dá uma dor no coraçãozinho, porque essas cartas não estão protegidas com sleeves, então elas podem amassar um pouquinho. Então o que aconselho já de cara a você? Primeiro você mistura todas essas cartas, o baralho quando você abre ele já vem meio misturado. Quando você vai começar a jogar contra alguém, imagine-se que tem alguém na minha frente, certo? Ele também tem que embaralhar o baralho, certo? Como eu estou embaralhando aqui um baralho, eu estou tentando embaralhar de uma forma não estrague as cartinhas. Então eu aconselho que você compre sleeves, tá bom? Compre sleeves para poder proteger as suas cartinhas delas ficarem arranhadas devido a você jogar muito com essas cartinhas e aí perde... Fica feia, né? Fica feia, fica borda feia. Mas o que você tem que fazer? Tem que embaralhar o seu baralho. É assim que começa o jogo de Pokémon. Embaralha seu baralho. E aí você vai dar para o seu oponente cortar. Ele vai lá e corta aqui, por exemplo. Beleza, cortou aqui. Cada um vai baixar 7 cartas. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O baralho, ele vai ficar aqui, ó, no canto do baralho, certo? Eu gosto de colocar assim porque daí eu puxo a cartinha dessa forma, a cartinha vem assim, tá vendo?
método meu, você pode fazer do jeito que você quiser. Só que o que acontece? Quando a gente coloca assim, a gente tem que olhar a nossa mão primeiro. Olha a mão, tem que ter Pokémon básico aqui, ó. Temos um monte de energia e uma carta treinador, mas temos um Pokémon básico. O que isso significa? Que nós obrigatoriamente temos que colocar este Pokémon básico aqui no campo ativo. Professor, e se eu tirei 2 Pokémon básicos na minha mão? Você escolhe qual Pokémon básico você vai colocar no campo ativo. Quando você vai colocar o Pokémon básico no campo ativo no começo do jogo, você começa colocando ele virado para baixo. Não mostra para o seu oponente qual Pokémon ativo você vai começar, porque ele pode escolher um Pokémon que tenha uma força maior que o seu Pokémon, uma resistência maior, ou que ele seja tenha um golpe mais super efetivo com o seu Pokémon. Legal? Coloquei meu Pokémon aqui. O nosso oponente também colocou o Pokémon dele aqui, assim. Vou colocar aqui, ó, aqui, virado de ponta para cabeça, tá? De cabeça para baixo. A minha mão tá aqui, certo? Ó, minhas cartinhas estão aqui. O que a gente faz? A gente vai colocar cartinhas prêmio. Aqui a gente coloca 6 cartinhas prêmios. Da onde? Daqui, ó, do baralho. Então a gente tira 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas prêmios, tá? Então a gente coloca as cartas prêmios aqui da forma que você quiser. Pode colocar elas uma atrás da outra, pode colocar desse jeito, não importa. Só tem que ter 6 cartinhas desse lado, que é o que vai medir o andamento do nosso jogo. Quem tá ganhando, quem tá perdendo, porque pegar cartas prêmios é uma forma de ganhar esse jogo, e até o final eu explico como você ganha. Tem outras formas de ganhar o jogo, legal? E antes de começar o jogo, temos que decidir quem que vai começar, se é eu ou meu oponente. Vamos pegar a moedinha, cara ou coroa. Eu escolho cara, meu oponente coroa, jogamos, deu cara. Eu posso escolher se eu começo ou se eu escolho que ele comece. No caso, eu vou escolher que eu comece. Viramos nossos Pokémon. E sempre que começar a sua vez, você deve comprar uma cartinha no seu baralho. Eu compro uma cartinha. Legal? O que veio? Veio um Smoliv. Regra da primeira jogada: você não pode usar um apoiador se você é o primeiro a jogar. Não pode, tá? Se é a sua primeira vez, mas você é o segundo a jogar, aí você pode. Como eu sou o primeiro e é a minha primeira vez, eu não posso jogar a cartinha de treinador apoiador. Poderia ser um item, mas não é um item. Então eu vou baixar meu Pokémon no banco, porque eu posso ter 5 Pokémon no banco. Vou baixar esse Pokémon aqui no banco, que é o Smoliv. Baixar no banco é virado para cima, tá bom? Vou baixar uma energia no meu Buffalant, porque eu preciso de energia para bater. Você só pode colocar uma carta de energia por rodada, a não ser que você use uma carta item que permita, ou uma carta treinador apoiador que permita você colocar outra carta energia. Passamos nossa vez, porque nós não podemos bater no primeiro turno. Passamos a vez para o nosso oponente. Nosso oponente vai lá, faz a jogada dele e passa para a gente novamente. Fazemos de novo, compramos uma carta, vemos o que é. Legal, agora eu tenho um outro Dolliv, um outro Smoliv que eu vou baixar aqui. Posso ter até ter mais 3 Pokémon básicos aqui. E vou usar minha carta jovem, porque eu não só tô com energia. Carta jovem, coloco minha mão no baralho, embaralho e compro 5. Coloco minha mão no baralho, embaralho. Tentar embaralhar bem aqui para pegar cartas boas, né? Beleza, finalizei. Ao meu embaralhar, dou pro meu oponente, ele corta o baralho, cortou aqui. Eu vou colocar o meu baralho aqui e vou sacar mais 5, porque é o que a minha carta jovem me permite. Vou lá e compro mais 5. Essa carta vai para a carta de pilha de descarte, que fica logo embaixo do baralho. Aqui, ó, você pode ver. Fica bem aqui embaixo. E agora eu tenho vários itens que eu posso utilizar. Grande bola eu posso utilizar, Palpad posso utilizar, grande bola eu posso utilizar de novo, substituição posso utilizar. E eu vou utilizar essas cartas itens. Grande bola, olho 7 cartas do topo do meu baralho. E se eu achar um Pokémon eu posso pegar. Pode ser qualquer Pokémon. 5 cartas, 6 e 7. No caso aqui eu vou pegar o Skirmish. Mostro para o meu oponente, coloco aqui no meu baralho e embaralho novamente. Ele vai e corta aqui. Coloco de volta. Skirmish vem para minha mão depois que eu mostrar para o meu oponente. Vou baixar o Skirmish e vou utilizar outra grande bola. Então estou utilizando outra carta item. Vamos lá, mais 7 cartinhas. Lembrando que nosso objetivo é colocar o Kangaskhan na frente, tá? 6, 7. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho outro Buffalant. Vou pegar outro Buffalant, mostro para o meu oponente.
e vou embaralhar novamente. Aí eu pego o meu bufalante que eu mostrei pro meu oponente, olha a minha mão, vou baixar aqui. Não tem muito mais o que fazer, seria bom se eu tivesse cartinha para colocar aqui e usar o ataque do Buffalant. Eu passo a minha vez. O meu oponente vai lá, coloca as cartinhas, não faz nada demais, não me ataca, meu Buffalant ainda está inteiro. É a minha vez, vou lá e compro, e veio o nosso Kangaskhan, olha que beleza. Nosso Kangaskhan veio, eu vou baixar ele. Baixando ele, eu posso substituir para ter um Pokémon forte na linha de frente, mas seria muito bom se eu tivesse uma carta energia para que o Kangaskhan pudesse me fazer comprar mais cartas, né? No caso aqui eu não tenho muito mais o que fazer a não ser passar e eu passo a minha vez. Meu oponente vai lá e não consegue, ou melhor, ele ataca com 130 e derrota meu Buffalant, certo? Meu Buffalant tem a habilidade de tomar menos 2, menos 20 de dano, certo? Então, o 130 do meu oponente, eu vou tomar 110. Então, meu Buffalant ainda não está derrotado. Você vê isso pelo ponto de saúde dele de 120. O golpe do Zamazenta é 130, certo? Ele descarta uma carta. E o Buffalant tem a habilidade de receber 20 pontos de dano a menos. Então, ele recebe 110. Então, a gente vai pegar aqui o nosso contador de dano. Vai pegar aqui de dano 100. Colocar aqui e colocar 10. Então, por 10, o meu Buffalant ainda está vivo. O que é muito bom para que nós possamos continuar nossa partida. E chegou a minha vez, depois do oponente bater, eu sou obrigado a comprar, porque é a minha vez, eu compro e veio uma energia. Muito bom, vou energizar o meu Kangaskhan e eu vou utilizar substituição para trocar o Kangaskhan pelo Buffalant. E assim, o Buffalant vem com os seus danos para cá e o Kangaskhan vai para o campo ativo. Beleza, conseguimos nosso objetivo de colocar o Kangaskhan na linha de frente. Agora precisamos colocar 2 energias nele. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos usar o ataque do compra tripla do Kangaskhan. Utilizando esse ataque eu compro 3 cartinhas e automaticamente eu passo a minha vez. Com isso eu vou ganhar mais velocidade. Meu oponente vai fazer a jogada dele lá e vai bater com 130 no meu Kangaskhan. Beleza? Vamos colocar o dano de 130 no Kangaskhan aqui sem problema. O Kangaskhan aguenta bastante porrada, mas não vai aguentar tanto. Então a gente vai precisar dar um jeito de contra-atacar o quanto antes, a gente perde o nosso Kangaskhan. Como o nosso número bateu, a gente vai comprar uma cartinha, temos outra energia. Isso é ótimo, porque a gente coloca no nosso Kangaskhan, ele vai ficar faltando uma energia para poder bater com o ataque principal dele. Vamos utilizar Ordem da Chefia, que é uma carta que vai trocar os Zamazenta do nosso oponente por uma carta que a gente escolher que está no banco dele. No caso, no banco dele vai estar um Lampet. Então, o Lampet vem para frente e essa cartinha vai para o banco do nosso oponente. Vou deixar ela mais para cá. Agora quem está na frente é o Lampet e não mais o Zamazenta. Então a gente conseguiu aí sobreviver mais um turno para poder fazer a compra. Vamos utilizar também aqui a carta... o treinador já foi utilizado, então não podemos utilizar a carta jovem, mas podemos utilizar a carta Palpad para trazer outras cartas. Porém, é bom que você vá gastando essas cartas para poder sempre trazer as melhores. Então não vamos usar nada e vamos usar o ataque do Kangaskhan, que nos permite comprar mais 3. Acelerando o nosso baralho mais uma vez. É a vez do nosso oponente, ele não tem muito o que fazer, ele não consegue bater na gente e ele passa. Demos sorte que ele não trocou. Compramos uma cartinha, o que temos uma Arboliva. Vamos primeiro evoluir o nosso Shroomish para Breloom, que a gente colocou o Shroomish há muito tempo, no começo do jogo. Vamos ver se tem mais alguém para evoluir. Não temos mais ninguém para evoluir. E temos uma energia. Conseguimos colocar a energia no Kangaskhan. Ele já tem 3 energias, o que é o suficiente para ele dar o golpe dele, que é o soco incessante, que bate 100 para cada cara que a gente utilizar. Mas antes de bater, porque a gente perde a nossa vez, vamos utilizar a carta Noêmia, que nos permite comprar mais 3, e assim a gente pode ter mais opção do que fazer. Beleza, utilizamos tudo aqui, não temos como evoluir, não temos como baixar a energia que já fizemos. Vamos usar o golpe do nosso principal atacante, que é o Kangaskhan. Jogue 4 vezes a moeda e para cada cara ele bate 100. Vamos lá. 1, bate 100, já derrotou o Lampet. 2, bate 100, 200, já derrotou o Lampet, faz na primeira. De novo, 300. De novo, 300. Então o Kangaskhan bate com 300, derrota o Lampet dele vai para a pilha de descarte. O que acontece quando a gente derrota um Pokémon? Lembra das cartas prêmios que estão ali? Para cada Pokémon a gente pega uma carta prêmio, certo? Então a gente vem e pega uma cartinha prêmio aqui e ela vem para nossa mão.
Então o que tinha 6 cartas prêmios, agora tem 5 cartas prêmios. E é assim que a gente vai vendo se o jogo está acontecendo, quem está ganhando. Por quê? Quais são as formas de ganhar nesse jogo? Tirando todas as cartas prêmios, nós temos um método de vitória. Ao derrotar o Lampet, o nosso oponente colocou o Zamazenta de volta. Legal? Eu vou ensinar uma coisa aqui muito interessante. Se o Zamazenta bater no nosso Kangaskhan, nosso Kangaskhan é derrotado. E o que acontece com os prêmios do nosso oponente? O nosso oponente compra 2 prêmios, porque cartas X dão 2 prêmios, ó. Quando ele é nocauteado, carta X dá 2 prêmios. Ou seja, se eu derrotasse o Zamazenta dele, nós também pegaríamos, né? Eu pegaria 2 cartas prêmios. Então vai aí uma forma de vencer o jogo. Derrotando o Pokémon, tá? Pegando todas as cartas prêmios é uma forma de ganhar o jogo. Se você derrotar 3 Pokémon X, você pega 6 cartas e finaliza o jogo. Se você derrotar 3 Pokémon V ou VMAX, na verdade V, você pega 2 cartas prêmios também, ou seja, 3 você derrota. VMAX, se você derrota um Pokémon VMAX, você pega 3 cartas. Só que VMAX está saindo de uso porque é da coleção anterior, né? Não tem mais cartas VMAX, não está saindo mais, por exemplo, até o momento desse vídeo. Então, se a gente derrotar 3 Vs ou 3 X, nós vencemos o jogo. Tem outra forma de ganhar o jogo sem ser por carta prêmio? Tem sim. Se o oponente ou você, por exemplo, se a gente não tem nenhuma carta no baralho e é nossa vez de sacar, nós perdemos, tá? Mesma coisa pro oponente. Se o oponente tem que sacar na vez dele, ele não tem carta para sacar na vez dele, a compra principal dele, ele perde. Outra forma de vitória. Outra forma de vitória que você pode explorar se o seu baralho é rápido é conseguir derrotar o Pokémon ativo do oponente. Então, exemplo, nós estamos com só o Kangaskhan como Pokémon ativo e nenhum Pokémon no banco. E o Zamazenta derrota o Kangaskhan, ele não vai pegar um prêmio, ele vai pegar a vitória, porque eu não tenho Pokémon para jogar no campo ativo, significa que eu não consigo jogar. Se eu não consigo jogar, eu perdi. Então, 3 formas de ganhar. Pegue todas as cartas prêmios, faça o seu oponente não ter mais carta para comprar na compra principal, ou derrote o Pokémon ativo do seu oponente enquanto ele não tem nenhum Pokémon no banco. E assim você ganha. Certo, treinador? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um pouco longo para mostrar como joga com o baralho de Kangaskhan. Esse aqui não tem segredo, basta colocar o Kangaskhan, que é o melhor atacante, com Pokémon ativo e colocar 3 energias para bater. Simples assim, certo? Vamos indo junto nessa jornada Pokémon com Pokémon TCG e fui!